primeiramente, ressaltar, eu não falo em nome do Poder Judiciário, sim, como foi anunciado, da Associação Juízes para a Democracia, que é uma entidade sem fins corporativos, o que me deixa até mais à vontade para expor o meu ponto de vista. E quando o convite foi apresentado, eu me dispus a vir aqui representar a associação por conta até de uma experiência pessoal que eu tive, acadêmica, que foi um estudo um pouco mais detido sobre a experiência da PPP em Minas Gerais. Foi um objeto de estudo, um caso para estudar a privatização de presídios por ser, pelo menos naquele momento, o instrumento jurídico mais robusto que havia em funcionamento, a PPP. Não era contrato de cogestão, não era privatização de serviços propriamente, mas uma PPP em funcionamento. E eu visitei o presídio, visitei a unidade, eu acho importante, inclusive eu coloco à disposição da comissão, se for interessante, o trabalho que eu produzi, depois só entrar em contato que eu disponibilizo. Só fazer uma parte, já solicitar as secretarias das duas comissões que possam depois entrar em contato com o senhor para requerer toda a sua pesquisa. Sem dúvida. Muito obrigada. Bom, antes de mais nada, eu queria marcar a posição absolutamente contrária da Associação Juízes para a Democracia a qualquer tipo de privatização do sistema penitenciário, em respeito aos apenados, em respeito aos trabalhadores e trabalhadoras que vivenciam toda a dureza da realidade carcerária. Então, já marcar esse posicionamento. Mas voltando ao que eu vinha relatando inicialmente, eu queria falar algo sobre essa experiência que eu vivenciei durante a minha pesquisa acadêmica e também deixar claro que eu não vou falar, até porque já foi muito bem falado pelo Dr. João, pelo Dr. Murilo antes de mim, do aspecto jurídico da privatização de presídios, e sim de outros aspectos que podem sim favorecer o debate político acerca de eventual conveniência ou oportunidade de qualquer projeto nesse sentido. Outra coisa que eu não vou falar é da questão moral, tá? Questão moral, eu acho que já foi também mencionado aqui pelas deputadas, a questão de monetizar a liberdade de indivíduos, parece absolutamente questionável, mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que há pessoas também muito mais capacitadas a falar sobre essa temática, embora já marque aqui a minha posição também pela absoluta imoralidade de qualquer atividade nesse sentido. Pois bem, a questão da PPP de Minas Gerais. Eu ouvi diversas lideranças, fiz entrevistas com a Pastoral Carcerária, por exemplo, com o sindicato de agentes penitenciários, e também recomendo às lideranças dos agentes que entrem em contato, se já não o fizeram, naturalmente, com o sindicato de Minas Gerais, para saber da luta deles lá naquela questão. E visitei o presídio e conversei, inclusive, com os empresários que foram responsáveis pela implementação daquele projeto. Na visita, eu acho que a gente tem que colocar a questão de maneira honesta. Claro, muitos relatos de abusos, muitos relatos de todo tipo de drama e de dor também foram repassados a mim, porque isso é inerente a qualquer tipo de ambiente carcerário. Eu acho que a gente pode partir da premissa de que o sistema carcerário é absolutamente falido. Se fosse uma empresa, já deveria ter sido decretada a falência há muito tempo, isso sem dúvida. Agora, na visita, é claro que ele é apresentado como modelo, e de fato, se você for visitar, eu não sei hoje, pelo menos no momento em que eu visitei, a PPP de Minas Gerais era um ambiente mais limpo, um ambiente mais organizado, um ambiente mais iluminado, um ambiente menos agressivo do que o sistema público. Mas eu quero colocar para as senhoras e para os senhores uma reflexão, que é a que custo esse tipo de modelo é implementado. E o Dr. Murilo já mencionou aqui
na fala dele um ponto que eu quero puxar simplesmente para contribuir com essa audiência pública. Qual é a consequência de implementar uma unidade ou um complexo penitenciário inserido em um conjunto maior de unidades penitenciárias públicas? Porque funciona da seguinte maneira, e não tem como ser diferente, porque se não for assim, o empresário não se interessa por ser parceiro ou por, de qualquer forma, assumir a administração de uma unidade penitenciária. O complexo penitenciário privatizado em Minas Gerais, ele observava rigorosamente as limitações de vagas. Não havia superlotação, certo? Ele operava com o que em direito e em criminologia, enfim, em política criminal se fala o sistema números clausulos, número fechado. São X vagas e entram X presos e pronto, não entram mais, certo? Parece muito claro de entender qual é o reflexo disso para as unidades públicas que se situam ao redor de um complexo penitenciário privatizado. Se nós temos 3 copos aqui e o fluxo de líquido para dentro deles é contínuo, mas em determinado ponto nós interrompemos o fluxo para um determinado recipiente, parece evidente que os outros recipientes vão ser sobrecarregados com danos, mais danos àqueles que convivem com os presos, os agentes penitenciários, trabalhadores e trabalhadoras a quem tem muito respeito, e também para os apenados que se submetem a condições mais graves. E não só em termos quantitativos existe essa limitação para o presídio privatizado, mas em termos qualitativos também. Isso porque, isso me foi relatado pelas pessoas que entrevistei, seja do governo, seja da própria administração penitenciária e seja pelas lideranças que também, com as quais também tive contato, os presos considerados mais problemáticos não são encaminhados para esse tipo de instituição privatizada. A instituição privatizada não recebe esse tipo de preso, consequentemente eles são mais concentrados em ambientes mais superlotados no sistema público. Ou seja, o sistema público se torna, para além da panela de pressão que já é o sistema penitenciário nacional, se torna ainda mais pressionado. Então, poderia-se dizer, não, mas se nós introduzirmos apenas um complexo privatizado ou apenas um conjunto de prisões privatizadas, nós estamos dando apenas o primeiro passo para, eventualmente, no nosso horizonte, termos um sistema penitenciário integralmente privatizado. Pois bem, esse pode ser um argumento, só que é um argumento absolutamente impraticável. Pelas contas que eu fiz na ocasião, lá para Minas Gerais, eu peguei o contrato, que era um contrato de PPP de 27 anos, e para o número de presos existentes em Minas Gerais, naquele momento, considerando que eles não fossem se elevar, o número de presos, para que todo o sistema penitenciário mineiro fosse migrado, vamos dizer assim, para prisões nos moldes da PPP de Ribeirão das Neves, seria necessário um desembolso de durante 27 anos, de 42.229.521.600 reais, absolutamente impraticável. Ou seja, esse não é um argumento válido. É impossível um sistema penitenciário integralmente privatizado. Na verdade, o que se pretende com qualquer tipo de modelo desse é o lucro para determinados grupos empresariais e principalmente com prejuízo, com danos ainda mais severos à saúde
e a dignidade de trabalhadores e trabalhadoras e de apenados e apenadas no nosso já falido sistema penitenciário. São essas reflexões. Eu não queria me alongar muito, até porque eu acho que tem muita gente que vai debater e trazer outros dados, mas já coloco à disposição o meu trabalho às comissões e aos demais parlamentares. Muito obrigado. Doutor André Vaz. Muito obrigada pela sua contribuição. Já solicitamos às secretárias e às secretarias das comissões de trabalho e direitos humanos que possa aí trazer para nós o seu trabalho, que com certeza vai ser importante para que nós possamos fortalecer a nossa argumentação e dar mais robustez a ela em plenário contra essa insanidade, né, de extinção dos cargos públicos de agente, de privatização do sistema penitenciário. Já dito aqui, é uma inconsequência.